pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Processo Civil, Direito Processual Civil. Sou a professora Alexia e vou conversar com vocês na aula de hoje sobre a ação, o direito subjetivo de ação. Então nós já estudamos ao longo das nossas aulas sobre o processo, o primeiro elemento da trilogia processual, e hoje vamos dar início ao elemento ação, o segundo elemento da trilogia processual. Então, sobre ação. O que é ação? A ação, muita gente confunde com o próprio direito material, com o próprio direito substantivo ou com um sinônimo de processo. Quando falamos, e falamos isso de uma maneira popular, eu vou entrar com uma ação, eu ajuizei uma ação, entrei com uma ação, respondi a uma ação, como se a ação fosse esse sinônimo de processo, de relação jurídica processual. E na verdade, o que vem a ser então esse direito de ação ou essa ação? A ação, ela é um direito oferecido ao jurisdicionado em substituição à justiça pelas próprias mãos. Vamos interpretar essa assertiva. A ação é direito. A ação não é sinônimo de processo, a ação não é poder, a ação não é matéria, ela é um direito conferido ao jurisdicionado, ao cidadão, aquele que vai provocar o poder judiciário, em substituição à justiça pelas próprias mãos. A partir do momento em que o Estado avoca para si o ofício jurisdicional, a prestação jurisdicional e proíbe o exercício da autotutela, resguardando essa autotutela única e exclusivamente para algumas situações regulamentadas pela nossa lei, ao exemplo do desforço possessório nas ações possessórias, que é um exercício da autotutela, ao exemplo do direito de greve, que também é um exercício da autotutela, ao exemplo lá no direito penal da legítima defesa, também exercício da autotutela. Então são situações bastante específicas e objetivas previstas na legislação. Fora essas situações, o Estado proíbe o exercício da autotutela. Você não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, não vamos confundir o exercício da autotutela com a possibilidade que o jurisdicionado tem de resolver o conflito mediante uma autocomposição. Quando o jurisdicionado procura a parte contrária e tenta um acordo por qualquer método, seja uma conciliação, uma mediação, uma negociação, ele não está fazendo justiça pelas próprias mãos, ele está tentando uma autocomposição do conflito. Então, essa autocomposição de conflito, ela pode e deve, inclusive, ser uma modalidade realizada pelas partes, justamente pelo que a gente já tratou no princípio da autocomposição. Agora, fazer justiça pelas próprias mãos, isso não dá. O sujeito que te deve determinada quantia, não dá para você invadir a casa do sujeito e pegar o carro dele apenas para fazer parte do seu pagamento. Então, o exercício da autotutela foi abolido pelo nosso Estado e a partir do momento dessa abolição, o Estado avoca para si o ofício jurisdicional. E no momento em que ele avoca esse ofício jurisdicional, ele entrega ao jurisdicionado o direito de ação. Você, jurisdicionado, tem esse direito de agir, de provocar o poder judiciário, de provocar a tutela jurisdicional. É, portanto, um direito público, subjetivo, autônomo, ou seja, absolutamente independente do direito material e abstrato à prestação jurisdicional. Então, direito subjetivo de ação é um direito público, é um direito subjetivo, é um direito autônomo e é um direito abstrato de provocar o ofício jurisdicional. Conforme o ensinamento da professora Ada Pellegrini Grinover, invocar esse direito de ação implica em provocar a jurisdição, a qual se exerce através de um complexo de atos denominado processo. Então, a partir do momento que o Estado juiz
proíbe o exercício da autotutela e avoca para si o ofício jurisdicional, falando: eu, juiz, é que vou resolver o seu problema, que vou prestar a jurisdição, ele entrega a você, jurisdicionado, um direito subjetivo, público, autônomo e abstrato de provocar esse ofício jurisdicional. É isso que é o direito subjetivo de ação. Nós temos algumas teorias relacionadas a esse direito subjetivo de ação que, ao longo dos anos, conseguem comprovar o processo evolutivo desse direito subjetivo de ação, de como as sociedades encaravam a relação jurídica processual. Então acompanhe comigo. A primeira teoria que nós temos sobre o direito subjetivo de ação é a teoria imanentista, civilista ou clássica do direito de ação. Para essa teoria, a ação era o direito de alguém perseguir em juízo o que lhe era devido. Parece bastante interessante essa definição. Ação, o direito de alguém, perseguir em juízo o que lhe é devido. No entanto, essa teoria civilista, essa teoria clássica do direito de ação, ela entendia o direito de ação como um direito material. Não fazia distinção entre o direito de provocar o poder judiciário e o direito material previamente estabelecido em alguma lei, em alguma codificação. E nós acabamos de ver que o direito subjetivo de ação, ele é um direito autônomo, independente do direito material. Então essa teoria clássica, essa teoria civilista, entendendo o direito subjetivo de ação como um direito material, ela peca na definição. Então a falha dessa teoria consiste em conceber o direito processual como um apêndice do direito material, como se fosse mais uma etapa, um braço do direito material. E não é. Direito material é uma situação absolutamente diferente do direito processual. Enquanto o direito processual cuida das garantias dentro de uma relação jurídica processual, o direito material ele estabelece preceitos e sanções para fins de lesão, para fins de apontamento de fato lesivo, de ameaça de lesão. Então você busca no direito material aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer em termos de ordenamento jurídico. E a partir do momento que você tem alguma lesão, você procura o direito processual, porque lá estarão todas as garantias relacionadas à relação jurídica processual. Nossa próxima teoria, a teoria concreta da ação. Teoria concreta da ação reconhece uma relativa independência entre direito material e direito processual, o direito de ação e o direito material, mas entende que o direito de ação constitui um direito de natureza pública, dirigindo-se contra o Estado, o qual teria a obrigação de prestá-la, e contra o demandado, que teria que suportar os seus efeitos. Então, para a teoria concreta, o direito de ação ele é um direito público, mas sobre duas esferas. É um direito público que vai contra o Estado e contra o réu, contra aquele que causou o prejuízo. Então, é um direito subjetivo que vai contra o Estado, porque Estado você tem o dever, tem a obrigação de eliminar o meu conflito de interesses, e vai contra o réu, que tem o dever, a obrigação de suportar os efeitos relacionados ao exercício do meu direito subjetivo de ação. Então, o direito subjetivo de ação é entendido pela teoria concreta com essa situação bivalente, contra o Estado e contra o réu. A falha dessa teoria consiste em que só existe direito de ação quando a sentença for favorável. Se eu entendo o direito de ação como um ato contra o Estado, que tem obrigação de prestar jurisdição, e contra o réu que me causou essa lesão, esse direito de ação, para a teoria concreta, só admite uma resposta favorável do Estado. Então, eu só tenho exercício do direito de ação a partir do momento que o juiz me dá uma sentença de procedência. Se o juiz não me der uma sentença de procedência, eu não teria direito de ação. Então, a falha dessa teoria concreta é justamente isso. Será que eu só tenho direito de ação quando o juiz me dá uma resposta positiva? Claro que não. O direito de ação
é meu de provocar a tutela jurisdicional do Estado. Se o juiz me dá uma sentença positiva ou uma sentença negativa, é um fenômeno que acontece dentro do processo, depende da minha argumentação, depende das provas, do meu poder de convencimento, mas não é o fato do juiz ter me dado uma sentença negativa, uma sentença de improcedência, que eu não tenho direito subjetivo de ação. Direito subjetivo de ação, ele existe tanto quando o juiz dá uma resposta positiva, tanto quando ele dá uma resposta negativa. A nossa próxima teoria, a teoria da ação como direito potestativo, o direito de poder, o direito de sujeição. É uma variação da teoria concreta e entende o direito de ação, entende que o direito de ação se dirige contra um adversário e não contra o Estado. Então, a teoria concreta, direito de ação contra o Estado e adversário, mas só faz sentido se o juiz me der uma sentença de procedência. E a teoria da ação como um direito potestativo é um direito de ação contra o adversário, um direito potestativo de buscar efeito jurídico, mas olha aqui, mais uma vez, favorável ao seu autor. Então, o que diverge em relação à teoria concreta e em relação da teoria do direito de ação como direito potestativo é justamente o fato de que, na teoria concreta, eu quero uma sentença favorável. Se o juiz me dá uma sentença desfavorável, eu não tenho direito subjetivo de ação, mas esse direito é exercido contra Estado e réu. Enquanto na teoria do direito de ação enquanto um direito potestativo, eu também quero uma sentença favorável. Se o juiz me der uma sentença desfavorável, não tenho direito subjetivo de ação, mas é um direito relacionado apenas em face do réu e não mais em face do Estado. Então a falha é a mesma falha da teoria concreta, entende o direito subjetivo de ação apenas se o juiz me der uma resposta favorável. Diante de uma sentença de improcedência, não teria para essa teoria o direito de ação. Aí nós temos ainda a teoria do direito de ação como um direito abstrato, que concebe o direito de ação como um direito público que se exerce contra o Estado. Não se confunde com o direito privado alegado pelo autor. Então, para a teoria da ação como um direito abstrato, eu não olho para o réu, é um direito que eu exerço para contra o Estado. Então, olho para o Estado, exerço meu direito subjetivo de ação para ele, Estado que deve me prestar a tutela jurisdicional. Além de autônomo e independente, é inerente a todo indivíduo e não exclui a possibilidade de uma sentença desfavorável. Então, ela é uma teoria que começa quase que se adaptar ao conceito que a gente tem hoje, justamente ao entender que o exercício desse direito não é contra o réu. O réu é aquele que supostamente me causou uma lesão ou uma ameaça de lesão. Eu exerço esse direito contra o Estado. O Estado é que me outorga esse direito no momento que ele avoca o ofício jurisdicional. E perceba, para a teoria da ação enquanto direito abstrato, esse direito, além de público, ele é autônomo, ou seja, não se confunde com o direito material, independente e inerente a todo indivíduo, não excluindo a possibilidade de uma sentença desfavorável. Ou seja, se o juiz me der uma sentença de procedência ou me der uma sentença de improcedência, não interessa, eu terei exercido meu direito de ação do mesmo jeito. Essa teoria da ação enquanto um direito abstrato, ela foi aprimorada e chegamos na teoria eclética da ação, que corresponde a uma variação dessa teoria do direito de ação enquanto um direito abstrato, porém com a inclusão de algumas condições da ação, algumas categorias para exercício do direito subjetivo de ação. Essa teoria eclética foi a teoria adotada pelo CPC de 1973, cunhada por Liebman. Então, Liebman foi o grande precursor dessa teoria e aponta algumas condições para o exercício do direito subjetivo de ação. Pela doutrina tradicional, pelo que o próprio Liebman transcreveu originariamente, nós teríamos 3 condições da ação, que seriam a legitimidade das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Para exercer o seu direito subjetivo de ação, você precisaria preencher então essas 3 condições, essas 3 categorias, e aí sim obter um julgamento, uma prestação jurisdicional. Acontece que,
Mesmo o Liebman, logo após que ele redigiu essas categorias, essas condições da ação, encontrou essas condições da ação, em alguns estudos posteriores, ele mesmo, criador da categoria das condições da ação, excluiu, enquanto categoria das condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido. Ele mesmo que criou os 3 institutos acabou excluindo a possibilidade jurídica do pedido com relação às condições da ação. Mas no nosso Código de 73 permaneceu em vigor essas 3 categorias: legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. A falha dessa teoria eclética da ação consiste em entender o direito de ação apenas sob determinadas condições. No seguinte sentido: se eu não tiver, sob o regramento tradicional, legitimidade, se eu não tiver interesse, se eu não tiver possibilidade jurídica do pedido, significa que eu não teria direito subjetivo de ação. Então, na verdade, essa teoria eclética, ela teve que ser aprimorada e foi aprimorada. Então, um dos grandes expoentes de aprimoramento da teoria eclética que nós temos aqui no Brasil, Barbosa Moreira. E diante de uma visão constitucional de processo, agora que nós já sabemos todas as garantias e princípios constitucionais que estão impressos no nosso CPC, não se deve falar em condições da ação, em categorias para que você possa exercer o seu direito de ação, uma vez que esse direito subjetivo de ação ele é incondicionado enquanto um direito fundamental. Lá na nossa Constituição, direito subjetivo de ação, no artigo 5º, inciso 35, está no nosso Código de Processo Civil o direito subjetivo de ação, no artigo 2º e no artigo 3º. Então, não dá para a gente entender que essas condições da ação, elas são categorias, porque o direito de ação, ele é incondicionado. Ele não precisa de alguma condição para ser exercido ou não. O correto seria, então, falar em condições para regular o exercício de ação. Não são condições para que você exerça o direito de ação. O direito de ação é incondicionado, não depende de absolutamente nada. São condições para regular esse exercício. Então, você pode provocar a tutela jurisdicional sem ter legitimidade? Você até pode, porque pelo exercício do seu direito subjetivo de ação, você até pode. Mas o que vai acontecer? Essa sua pretensão, ela não vai chegar ao conhecimento do juiz, porque você ou a pessoa que você apontou é parte ilegítima. Então, para regular o seu exercício do seu direito de ação, você precisa sim de legitimidade, você precisa de interesse, mas o puro e simples exercício do direito de ação, ele é incondicionado. Então, por isso que hoje se fala em condições para regular o exercício do direito de ação. E sobre essas condições para regular o exercício do direito de ação, eu espero você na nossa próxima aula para a gente conversar quais as principais mudanças advindas com o nosso novo Código de Processo Civil para essas condições de regulação do direito do direito subjetivo de ação. Eu espero você.